Hoje, o melhor e mais justo debate, a voz dessas mulheres aqui, a questão feminina na sociedade. Nesse que é o último bloco do programa, eu convido vocês para pensarem a produção do futuro. Mas para pensar a produção do futuro, pelo jeito tem que amarrar algumas das questões que vocês levantaram aqui nos primeiros blocos. No intervalo estão dizendo, mas precisa fechar tal coisa, Sueli, a questão que ela apontou de ativar um tal botão ali, que eu queria que ela concluísse. Mas eu queria lembrar vocês, a Ananice foi provocada pela Márcia a dizer, você não acha que os trabalhadores estão acomodados e tal? Ser aqui uma diretora sindical, né? E aí, Ananice, você acha que eles estão acomodados? Ou a gente tem, como disse a Márcia mesmo, assim, as coisas são bem complexas, tem muitas variáveis, muitos elementos, e que é duro a gente simplificar, né? Tentar achar um lugar que resolva, né? Não tem uma resolução simples. Eu acho que falar assim acomodado de uma forma bem geral, os trabalhadores todos estão acomodados, eu acho que seria muito simplista a resposta, né? Mas muitas vezes a gente tem que colocar um gás, né? Se ele está sendo incomodado, você chama, ele vem. Mas também a gente não pode falar que é todo mundo, né? Então, tem muitos trabalhadores que às vezes ele não é ali o do chão da fábrica, às vezes ele acha que é diferenciado, que não vai, a situação não vai chegar nele. E o que eu digo? Você não é dono dos meios de produção, você é trabalhador, todo mundo é trabalhador, então você não é... Quem é dono do meio de produção é diferente. É patrão. É patrão. Então, você não é dono, você não é patrão. Então, está correndo os mesmos riscos que o outro, independente da função que você exerce. E aí, então, isso não daria uma saída para aquilo, como tem que ser rápido nesse bloco para tentar sintetizar e concluir, não dá uma saída para aquilo que a Márcia estava reivindicando, a própria Sueli, era dizer, bom, e por onde que vai? Eu estava aqui me perguntando e provocando as duas no intervalo, dizer, não tem aí esse botão, não é uma coisa que a Sueli se referia, não é uma coisa que não está sozinho, não é no indivíduo ali, na pessoa, mas é nas relações, um outro campo lá de generosidade, possibilidade de olhar para o outro, independentemente do que se chama hoje de gênero, mesmo que essa categoria não seja boa, o que se chama de homem, de mulher, mesmo que essas categorias estejam sendo criticadas aqui. Você só vai conseguir... você não vai poder pedir para ninguém ser generoso, porque, enfim, você não pode exigir um sentimento do outro. E você não pode nem... você pode chamar ao reconhecimento a partir do quê? A partir da luta, a partir do convite, a partir da produção, a partir de produzir alguma coisa. Sim, do encontro, vamos nos encontrar, vamos debater, vamos pensar. Eu acho que falta pensamento, falta um uso, enfim, da nossa capacidade de linguagem para encontrar uns com os outros, falta, é óbvio, sinceridade, falta honestidade. E a coisa que me estarrece é assim, o quanto que as pessoas, mulheres, operários, negros, quaisquer que seja, qualquer pessoa, como as pessoas introjetam com facilidade a consciência que as oprime, como as pessoas, então, começam a se acomodar nessa consciência que as oprime, eu acho que a gente tem que produzir. Quem está aí fazendo filosofia, sociologia, política, feminismo, o que quer que seja, tem que produzir contra a consciência. Tem que produzir assim, tem que dizer, galera, vamos virar lésbicas? Galera, vamos virar, sei lá, vamos fazer um partido de esquerda para mais da esquerda? Vamos virar índio? Vamos ser negro? Vamos sair dessa linha? Vamos virar gay? Vamos fazer passeata para cá e para lá? Vamos incomodar? Eu sou a favor do terrorismo conceitual, do terrorismo psicológico. Sou a favor da gente fazer, assim, todo o terrorismo num bom sentido. Não vou matar ninguém, mas vamos sair... Nos anos 70 e 80 a gente chamava de chocar a burguesia, né? Vamos chocar a burguesia. Então, acho que pegando esse gancho, a Márcia está falando em campanha contra a consciência, ou fazer, né, promover uma contra a consciência. Acho que temos que agregar isso, promover uma campanha, assim, batalhar ativamente para convocar o inconsciente, porque é isso que eu chamei essa possibilidade de apreensão das coisas, esse radar de nosso corpo como vivo para o mundo enquanto um campo de forças vivas, e que eu falei que é isso que está sob repressão, sob recalque inconsciente na nossa cultura, né? Existe um trabalho muito importante de estar convocando isso. Aí você pergunta, mas como é que liga esse radar, né? Aí você tem razão em dizer que esse radar, ele está tão massacrado, ele é tão desqualificado, e é muitas vezes, inclusive, associado à mulher, que não tem nada a ver, né? Que é muito difícil você se dar o luxo, ou se dar o direito de se situar por aí, se você não tiver um campo onde você se sinta acompanhado e legitimado. Então, de fato, já começa por aí. Mas acho que tem uma outra coisa também para sintetizar e fechar.
a luta feminista, que foi importante e continua sendo importante, ela fica dentro do campo dos direitos civis. Então, a figura da mulher que não serve mais, qual é a figura alternativa que se tem para substituir essa figura da mulher quando a gente entra para o universo do trabalho e da vida pública? É a figura do homem. Quando, na verdade, acho que é essa a revolução que a gente está vivendo agora, a partir... Não começa de um dia para o outro. Mas eu sinto que o processo que está se dando agora, eu sinto que isso está presente nas várias falas, cada uma com a sua experiência, com o seu jeito, né? O processo que está começando agora e que eu acho que isso é um ato de resistência política fundamental nesse plano, é a possibilidade de ir ligando esse radar, porque é só a partir desse radar que você percebe que tanto essa figura de homem como essa figura de mulher, ela é completamente constrangedora. E não adianta eu saber só conscientemente. Quando eu percebo que é completamente constrangedor, que diminui minha potência vital, que me traz infelicidade, é aí que eu sou convocada e exigida, quase forçada, a tentar ir reinventando outras formas de existir, como mulher, como homem, como lésbica, como o que for, né? E aí é isso que ainda não aconteceu. As coisas também não acontecem, acho que vocês vão concordar assim do dia para a noite. Vai acontecendo um desviozinho aqui, outro desviozinho ali, outro ali, daqui a pouco começa, é uma germinação, começa a aparecer um outro jeito. É por isso que eu dizia lá para trás que a necessidade de estar convocando esse radar para estar realmente criando figuras da sexualidade, do erotismo, da vida amorosa, mais condizentes com aquilo que nosso corpo precisa e pede e pode, né? Isso vale tanto para homens como para mulheres, né? E eu dizia que os homens são mais atrasados nessa elaboração. Atrasados, sem colocar nenhuma hierarquia, nenhum ressentimento. Eu gosto muito dos homens e gosto muito de ser mulher, né? E também acho fantástico qualquer outra escolha. Eu acho que de todos os lados, o que a gente está precisando é reconquistar esse radar que foi objeto de repressão perversíssima nessa cultura ocidental branca que está totalmente em crise. A Europa está em crise e a América Latina, nesse momento, está pululando. E nós estamos num momento muito interessante de deslocamento real desse lugar, de convocação dessa capacidade para dentro da produção do pensamento, da produção da cultura. E, nesse sentido, o fato de Lula ter sido presidente e ter sido como ele foi e como ele foi muito importante, porque nesse plano, não estou falando no plano nem ideológico, nem das conquistas do Estado, que a gente tem muita coisa a dizer, mas nesse plano, o Lula realmente, ele performatizou um deslocamento aí. Ele abriu esse radar, né? E esse radar, e a abertura desse radar, a convocação desse radar tem efeitos irreversíveis, porque na hora que você liga esse radar, ninguém vai me explorar, me impedir de existir e me impedir de existir com tudo que eu posso, porque não tem volta. Desse ponto de vista, você está dizendo, esse é um processo, está em processo. Como é que dá para pensar, não o futuro como uma idealização, mas a produção? Que futuro a gente está produzindo? Se a gente quiser usar aqui o Michel Foucault, o pensador Michel Foucault, que dizia que a história não diz o que a gente é, nem o que a gente foi. O Deleuze lembra isso, né? O outro filósofo, Gilles Deleuze. Mas ela nos diz aquilo que a gente está deixando de ser para ser outra coisa. Né? O que a gente está deixando de ser para ser outra coisa? Já que a gente está apontando, digamos, essas ambivalências, essas crises dessas categorias. Eu acho que a gente está... Boa a sua colocação. Obrigado, pelo menos uma, né? Na tua opinião, né, Marcia? Não, a gente está deixando... a gente está sendo otário, participando de um círculo cínico, deixando de ser sincero. E deixando de viver as nossas potências. Gostei que a Sueli também trouxe isso, essa questão. Deixando de viver, enfim, aquilo que é a nossa chance de viver, chance de viver essa vida, assim, nessa individuação, nesse corpo, desse jeito que dá, com esses encontros. Então, eu acho que tem que ser tudo muito intenso. Tudo tem que ser muito intenso. E nesse sentido que eu falo da acomodação, não apenas como, sei lá, uma submissão, um medo político, um medo de se expressar. O Brasil está com medo em todos os lugares, as pessoas têm medo
têm medo de falar, e pelo medo de falar, pelo medo de dar sua opinião, elas têm medo, na verdade, de não ter opinião, sabe? De não ter o que dizer. No fundo também tem isso. E eu acho que nós estamos, nesse sentido, muito desconectados do tempo histórico em que a gente está vivendo. Não que a gente vai conseguir aprofundar na nossa experiência contemporânea até as últimas consequências. Acho que isso não acontece. A gente fica com essa sensação de anacronismo, assim. Mas o nosso tempo presente está nos obrigando a ser... Nosso tempo, que eu digo, é tempo e espaço, né? Essa experiência que a gente está vivendo é a experiência dos otários que sustentam esse esquema todo, assim, de fingimento geral, né? Na educação, por exemplo, eu finjo que estou te ensinando, você finge que está aprendendo, eu finjo, no mundo do trabalho, eu finjo que eu estou te pagando, você finge que está recebendo, e assim vai. Bom, na televisão, o mundo das celebridades, na política, o mundo na moral, o mundo do politicamente correto, e assim vai. É cínica, é hipócrita mesmo, e cínica, que é pior ainda. É isso. Às vezes eu pego isso, a sociedade hipócrita. Eu quero quebrar o círculo cínico em que a gente vive. Acho que esse ponto é super importante de ser levantado, porque aí a gente até extrapola um pouco o campo só de homem e mulher, que é um angu de caroço, é um vespeiro danado, importantíssimo da gente tentar se entender, né? Mas eu percebo também que o Brasil ainda vive resquícios da porrada da ditadura nesse plano, que tem muito pouco debate público, as pessoas não se colocam, tem um fascínio, uma entrega a esse novo mundo do capitalismo contemporâneo, capitalismo financeiro, dito capitalismo cultural, tem uma identificação com isso, tem um deslumbre com o consumo, e me deixa muito triste, que eu sou macaca velha, vocês são umas gatinhas perto de mim, eu sou velha. Quer dizer, eu vivi todas aquelas histórias antes da ditadura, eu fui embora, aquelas histórias todas, não sou nenhuma heroína, mas estou dizendo, eu já vi isso aqui fervendo. E estou vendo que nós estamos num momento super interessante no Brasil. Adoro estar aqui, né? Agora, ao mesmo tempo, eu sinto, isso me angustia muito, exatamente o que a Márcia falou e que você também falou do acomodado. Tem uma coisa, assim, que não entra em contato com nada. Eu viajo pelo mundo com o meu trabalho e tem muita coisa sendo pensada em como lidar com essa situação atual, para onde que a gente vai, ligando o radar. Sendo que, coitados, os europeus têm muito mais dificuldade de ligar esse radar do que nós, porque nós trazemos isso na memória dos nossos corpos. A hora que a gente liga o radar, ninguém segura. A gente tem uma memória meio mestiça. Para o francês ligar o radar para o alemão é dificílimo, até para entender do que está falando. Aqui, a hora que você fala nisso, ligou na hora, assim, não tem, sabe? Aí já vem uma gambiarra no pensamento, você já se situa, já vai, é uma delícia. Mas isso está tudo, como você falou, acomodado, inibido. Eu sinto isso como uma patologia histórica. E sinto que, em parte, pelo menos, isso ainda é efeito patológico da ditadura, porque a ditadura, nesse plano, a operação da ditadura é exatamente parar, desligar o radar e desligar a possibilidade de pensar. E a ditadura, de certa maneira, reatualiza um certo colonialismo que a gente já vivia. Né? A gente está na ditadura capitalista, né? Que é toda arrumadinha, convence. Então. E a ditadura midiática, né? Que foi levantada, faz parte, né? Levantada aqui agora, a questão do consumo. Então, a televisão está o tempo todo fomentado que você tem que consumir. Consome e seja feliz, consome e seja feliz. Um dos problemas que os pais de baixa renda têm hoje é porque não conseguem suprir as necessidades. E o pai de baixa renda também é um otário. Porque ele não tinha que ter essa televisão em casa. Na minha casa não tem televisão, somos todos mesmo. Esse negócio de otário todo mundo otário, entendeu? Talvez seja você tem que quebrar o círculo. Só que se as pessoas não quebrarem, ela vai lá e compra a televisão em prestação, gente. Na minha casa não tem TV. Eu acho que a gente tem que fazer TV. E não ficar assistindo. Eu adorei aqui. Vocês viram que falei muito pouco, fiquei quieto. Queria agradecer muito, acho que foi super legal. Para mim foi super legal. Agradeço também a você que acompanhou a gente até aqui. Queria terminar com uma citação da Simone de Beauvoir, da escritora francesa, a respeito das mulheres, do feminismo, lá no tempo em que ela vivia. Ela dizia o seguinte: que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Ai, que delícia. Bonito, né? Por uma sociedade, por uma sociedade melhor, mais justa e misturada. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever os outros debates que já aconteceram aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta,
ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.